Irmãos, vamos começar orando, como na verdade já foi orado já. Foi uma das últimas orações, que o Senhor de alguma forma vença muitas vezes o nosso sentimento, nosso coração nécio e tardio, e que a palavra do Senhor nos faça compungir o coração. De fato, é exatamente o que nós precisamos quando nos ajuntamos para abrir as Escrituras e meditar na palavra. Então, que o Senhor mesmo exponha a palavra e compunja nossos corações. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui nessa manhã. Te agradecemos porque o Senhor nos guardou até aqui, porque o Senhor nos deu essa preciosa mesa, este pão e este cálice, nos alimentou de fato, mas mais do que isso, o Senhor nos ajudou a olhar para Ti, a lembrar de Ti, a meditar sobre Ti, olhar para essa sublime obra que Tu realizou naquela cruz. Ó Senhor, nós Te agradecemos, porque estamos firmados na Tua obra, e é por causa dela que nós Te rogamos, ó Espírito Santo, que abra nossas mentes, nossos corações para a Tua palavra. Firmados na Tua obra, no Teu sacrifício. Hoje, pela Tua misericórdia, nós somos filhos de Deus e, portanto, nós Te rogamos, ó Pai Celestial, que abra nossos olhos, que faça-nos entender e ver, mude as nossas vidas de acordo com a Tua palavra. Ensina-nos nessa manhã, ó Espírito Santo, fala conosco, aquiete nossos corações, com a Tua poderosa mão sustente-nos em proteção, contra esses dardos inflamados do maligno. Livra-nos, ó Senhor, de toda a doutrina, filosofia, ideologia, tudo que se opõe à Tua sã doutrina e à Tua palavra. Mais do que trazer conhecimento para nossas mentes, transforma nossas vidas com esta palavra. Dirige-nos, ó Espírito Santo, governa-nos como mestre nessa manhã. Obrigado mais uma vez, no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Abra em Neemias, capítulo 4. Livro de Neemias, capítulo 4. Nós vamos, a partir então dessa reunião, dar início ao capítulo 4. A última vez que estivemos reunidos e consideramos o capítulo 3 de Neemias, e concluímos então o capítulo 3 em 2 reuniões. Nunca é demais que façamos um rápido lembrete ou recapitulação do que até aqui nós vimos. Vimos no capítulo 1 de Neemias, então, a essência do livro de Neemias, que é um livro de restauração dos muros, mas na verdade de restauração do próprio governo do Senhor sobre Jerusalém, portanto sobre Israel. Vimos a disposição de Neemias como servo do Senhor e também dos servos do Senhor que estavam junto com Neemias. Esse livro de Neemias, ele posterga ou vem adiante de Esdras, porque não é possível que haja uma restauração dos muros e do governo sem que haja, em primeiro lugar, uma restauração do altar e do templo. E essa é a ordem, de fato, canônica dessa palavra e também cronológica. Nós temos no livro de Esdras o relato de Zorobabel e Esdras, nós temos o relato da restauração do altar, que é a primeira, com santidade em dizer, primeira coisa que é restaurada nesta Jerusalém, depois do cativeiro. Nós temos a restauração do serviço sacerdotal, especialmente nas mãos de Esdras. E Esdras ainda assim é contemporâneo de Neemias, que é levantado pelo Senhor, para pôr em ordem, então, a fortificação da cidade de Jerusalém. E, na verdade, essa fortificação, ela encerra a restauração desses fundamentos dessa cidade, para que o Senhor possa, então, restaurar a parte interior da cidade e, portanto, restaurar a sua Jerusalém. E vimos, então, o caráter de Neemias, o caráter daqueles que fazem parte dessa obra.
a preocupação não de todo o povo de Israel, mas de fato de um remanescente que estava preocupado que o Senhor restaure a sua santa cidade, que é onde estão os olhos do Senhor, ou a vontade do Senhor, como Daniel relata em sua oração. A vontade do Senhor estava em Jerusalém, sempre esteve. É lógico que essa é uma figura. Dessa figura, então, que nós vimos também, recapitulando, que de alguma forma o assunto da casa de Deus, ele cresce ao longo da história da Bíblia, e ele cresce de tal forma que em Apocalipse nós vemos que a santa noiva de Cristo, o povo de Deus, ele desce como a santa cidade de Deus, cidade que tem fundamentos, a cidade que desce do céu. E de alguma forma nós vemos que na palavra do Senhor, na própria Bíblia, a maior figura no que concerne a casa de Deus já é o templo na forma de uma cidade, a santa cidade. Então, o último livro que nós temos em ordem cronológica, na verdade é Malaquias. E Malaquias está no contexto de Neemias. Então, aquilo que antecede a vinda do Messias é a edificação da Jerusalém. Aqui, a Jerusalém física, mas na verdade para nós, a Jerusalém celestial. Então, quando nós falamos de edificação dos muros, nós não estamos falando de outra coisa, senão a edificação dos muros da igreja nos dias de hoje. A edificação da santa cidade de Deus, para que Ele então retorne com a sua noiva e haja então paz sem fim. Então, de fato, nós não estamos fazendo um estudo da história de Neemias. Nós estamos vendo em Neemias a história da igreja hoje, das assembleias, do povo de Deus, que carece, sem dúvida, que os muros sejam restaurados. E temos então o privilégio de ver o capítulo 3 de Neemias, que tem minuciosamente os detalhes do que são esses muros, do que significa cada etapa da restauração desses muros, de quem são as pessoas que estão envolvidas na restauração desses muros. E ali nós temos uma riqueza de detalhes que tem tudo a ver com a igreja em toda a sua história, desde Atos até o dia de hoje, mas tem tudo a ver também com a história de cada assembleia que o Senhor edificou. Nós temos tantos detalhes ricos ali. E alguns detalhes tão importantes daquele muro é que ele inicia e termina com o próprio Senhor e a sua obra, porque Ele é o alfa e o ômega. É por meio dele, é dele, por meio dele, para Ele. É a obra de Cristo que nos habilita hoje a nos reunirmos aqui e considerarmos a palavra. E depois que todas as coisas forem concluídas, elas serão concluídas para que nós demos glória e louvor ao nosso Senhor, por quem Ele é e pela obra que Ele fez. Mas nesse processo, nesse período que a igreja está na terra, nós temos então todos aqueles muros sendo edificados, e ali nós temos tantas coisas importantes que nós consideramos. Notoriamente, irmãos e irmãs, que há tantos escombros que precisam ser tirados para fora dessa santa cidade. E esse assunto dos escombros, ele vai voltar a ser falado aqui no capítulo 4, porque ele é de suma importância. E os escombros, eles impedem que o Espírito Santo flua na sua igreja. Nós falamos do apostolado não como aquilo que se chama por aí de ministério e não é, mas como algo sublime da parte de Deus. O Senhor levanta seus apóstolos na terra, aqui já, para que o Espírito Santo tenha então um fluir para edificar a igreja do nosso Senhor. Nós vimos então que de fato, após o Espírito Santo, isso na ordem da edificação do muro, após o Espírito Santo ter o seu devido lugar restaurado de governo, nós temos então um grande gozo, ou antigozo, como foi lembrado, da esperança que nós temos do retorno de Cristo, já no presente. Agora nós iniciamos o capítulo 4, então, dentro de um contexto que você poderia dividir o livro de Neemias assim, 4, 5 e 6, esses 3 capítulos, eles vão nos mostrar não mais os muros e o que eles significam, mas eles vão mostrar para nós a dificuldade que nós temos já no presente de que essa obra seja realizada. E nos é muito importante olhar para essa dificuldade, não por causa da dificuldade, mas para entender por que esses muros eles são muitas vezes atrasados de serem edificados. O capítulo 3 nos mostra o que eles são, mas o capítulo 4, 5 e 6
nos mostra uma experiência coletiva e individual da dificuldade que é edificar os muros. E é mais do que isso. Ele vai nos mostrar, essa sessão vai nos mostrar a forma que deve ser edificado os muros. Os muros não podem ser edificados de qualquer jeito. Porque se eles forem edificados de qualquer jeito, os inimigos vencem e a obra para. Essa é uma marca que ocorre nesse período da restauração. Quando você lê Esdras, você vê que também existem outros inimigos que atuam contra a obra do altar e do templo. Você tem Ageu e Zacarias como profetas enviados do Senhor para então que a obra da casa de Deus não pare. E aqui na edificação dos muros nós também temos uma grande luta envolvida aqui. E essa luta fala muito da luta que nós vivemos, que muitas vezes nós sequer compreendemos, e elas têm a ver com a edificação da cidade do Senhor. Quando nós falamos casa de Deus ou cidade do Senhor, é a mesma coisa. Nós estamos falando de um lugar só. O lugar da habitação do Senhor. Como nós vimos no capítulo 1, quando Neemias ora, que de alguma forma o Senhor vai reedificar essa cidade para fazer o seu nome habitar ali. Porque o foco da cidade não é o povo, mas é a habitação de Deus no meio do seu povo. Como assim é a vontade do Senhor. Então eu gostaria de falar brevemente um escopo geral, uma divisão de sessões geral, que nós encontramos no capítulo 4, 5 e 6. E aí então nós vamos iniciar a partir do capítulo 4. No capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, nós temos relatado a primeira oposição à obra de restauração. E essa primeira oposição é a oposição da carne com o mundo, ou do pecado com a carne e com o mundo. Essa é a primeira oposição para quem está anotando. Do verso 7 ao verso 12 do capítulo 4, nós temos o primeiro ataque frontal da carne, e esse ataque frontal leva a uma experiência nova de edificação. Do verso 13 ao verso 23, ainda do capítulo 4, nós temos então a nova realidade de edificação. E essa edificação ela é em meio ao constante perigo e à luta. E ela é uma edificação com prudência. Capítulo 5, o verso 1 ao verso 12, nós temos a segunda oposição. Essa é a oposição do egoísmo religioso. É a oposição do individualismo religioso dentro da comunhão dos santos. Em outras palavras, essa é a oposição do legalismo e do anominonismo. Nós vamos falar mais para frente. No verso 13 ao 19 do capítulo 5, nós temos a arma, o antídoto contra essa oposição do egoísmo religioso. E o antídoto para isso é a vida de autoridade espiritual dos servos do Senhor. No devido tempo, consideraremos com detalhe, se o Senhor permitir essa parte. No capítulo 6, o verso 1 ao verso 14, nós temos a terceira oposição, que é a oposição da falsa religião. É a oposição da cristandade, de modo geral. E cristandade não é cristianismo. Cristandade é uma coisa cultural que nada tem a ver com a obra do Senhor. Mas finge que tem. E ela se opõe, ela é a terceira oposição. Essa é a oposição do sincretismo religioso e a oposição do nosso emocional religioso. Nós vamos ver sobre ela. Do verso 15 ao verso 19 do capítulo 6, nós temos a quarta e última oposição, que é a oposição sorrateira. É a oposição da infiltração vagarosa nos muros já edificados. E nessa oposição, nós vamos ver uma explicação do motivo dos avivamentos e dos esfriamentos que já ocorreram na história da igreja. No capítulo 7, apenas como menção, nós não vamos falar de oposição nele, mas no verso 1 ao verso 4, nós vamos ver que os muros edificados não são a completude do propósito de Deus. Eles são necessários para o que está escrito lá como a edificação. Eles são necessários, os muros,
para a edificação da cidade dentro dos muros. E aí sim nós vamos ter um quadro tão sublime, que Esdras vai ler o livro da lei, que a Páscoa vai ser celebrada. Na verdade vai ser um cenário de gozo, de alegria, é um cenário de satisfação do Senhor. Então a edificação dos muros é a base necessária para que o Senhor cumpra o seu propósito. Ele precisa edificar o altar, o templo e os muros, para então que venha paz sem fim. Nessa ordem, nós então vemos isso no capítulo 7. Os muros são a vida normal debaixo do governo do Senhor. Então, feito esse escopo, essa divisão geral, nós vamos iniciar pelo capítulo 4, obviamente, que é o capítulo que nós vamos considerar a primeira oposição. Vamos fazer uma leitura, em primeiro lugar, extensa do capítulo 4, pelo menos até o verso 19, ou pelo menos até o verso 23. E nós vamos voltar do verso 1 do capítulo 4, e nós vamos considerar pausadamente, verso por verso do capítulo 4. E ver, de fato, o que o Senhor tem a nos dizer com relação a essa oposição, essa primeira oposição. Essa primeira oposição, e na verdade todas as oposições, elas também estão pautadas naquilo que nós já estudamos nesse livro de Neemias, que é a presença de 3 inimigos: o Amonita, o Oronita, Tobias, Sambalate e Gesem, o Arábio. Então nós temos Amonita, junto com os samaritanos, como nós vamos ver aqui, Moabita e um Arábio. Então nós consideramos o que significa esses 3, nós vamos relembrar o que significa esses 3. Eu havia citado já faz bastante tempo, quando vimos sobre os inimigos, que esses inimigos eles seriam importantes futuramente, esse futuramente é a partir do capítulo 4. Esses inimigos, irmãos e irmãs, eles não são simplesmente alguns inimigos, eles, de alguma forma, os 3, eles marcam a completude do mal que a igreja enfrenta, e da inimizade contra Deus e contra a igreja. Então, quando nós vemos esses inimigos atuando aqui, nós vamos ver eles aqui, nós precisamos considerar que eles são, em essência, todo o mal que nós temos enfrentado nos dias de hoje. Então, vamos ler o capítulo 4, do verso 1 até o verso 23. O capítulo todo, apenas para termos as palavras frescas em nossas mentes. Tendo Sambalate ouvido, e eis aí um primeiro inimigo, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, diz então assim agora Neemias, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças
dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. E metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Esse é o capítulo 4. Obviamente nós não vamos considerar tudo, mas irmãos, espero que na leitura, atenta, já fique claro o ambiente que nós estamos vendo aqui. E esse não é um ambiente fácil, ele não é um ambiente tranquilo, ele não é um ambiente de sossego, ele é um ambiente de luta, de tribulação, ele é um ambiente de perseverança, é um ambiente de fé, é um ambiente de edificação, mas é um ambiente de luta. É um ambiente em que um segura escombro numa mão e espada na outra. Ele é um ambiente, como nós lemos no verso final, que nem sequer se pode dormir em paz, sem ter que estar com a espada do lado. Irmãos, esse é o ambiente da edificação dos muros. Esse é o ambiente exato em que a igreja se encontra. A igreja que está envolvida com a edificação. Não com aqueles que estão dormindo, não com aqueles que ficaram em Babilônia, que estão embriagados com o mundo. Não é para estes. Talvez estes experimentem de menos tribulação do que aqueles que estão envolvidos na cidade de Deus que está assolada. É aqui que está a tribulação. Uma lévoa não veio com Zorobabel, não veio com Esdras e não veio com Neemias e ficou em Babilônia. Porque lá eles encontraram paz, prazer. Por outro lado, eles não encontram em Babilônia uma coisa, irmãos: a vontade de Deus e a presença do altar. Lá em Babilônia não existe isso. Aqui, no meio dos escombros, no meio da luta, no meio da perseverança, está o altar de Deus. Então, mesmo no meio desse cenário, nós vamos ver lá no capítulo 7 e 8, esse povo experimentando de um gozo que ninguém fora de Jerusalém prova. Mas até chegar lá, luta, tribulação,
e edificação. Irmãos, uma coisa nós podemos retirar daqui: tribulação tem a ver com a edificação da casa de Deus. Não tem a ver com os sofrimentos por causa de pecado. Não tem a ver com os sofrimentos por causa dos nossos afazeres do mundo. Tem a ver com o nosso sofrimento por causa da casa de Deus. Nós vamos ver então pausadamente, item por item, exatamente esse cenário. Esse é o cenário da primeira oposição. Do verso 1 ao verso 6, nós temos a marca de quem está se opondo a essa obra. Nós temos algumas expressões. No verso 1 nós temos assim: ardeu em ira, com respeito a Sambalate. No verso 2 nós temos essas perguntas, como por exemplo, no meio do verso, sacrificarão? É a pergunta dos inimigos. E os irmãos desses inimigos, aqui está relatado, que são quem? Samaria, ou exército de Samaria. Então esses detalhes são importantes porque eles marcam quem são os inimigos aqui. Irmãos, no que concerne ao verso 1 ao verso 3, nós temos uma marca de raiva e desprezo. É isso que nós estamos vendo aqui. Não sei se os irmãos conseguem, ao ler, notar um tom irônico, de sarcasmo, de desprezo, de risada, por outro lado de raiva, de ira, de incômodo desses inimigos, que este povo começou a edificar os muros. Como que ele está edificando? Ele está edificando exatamente da forma que nós lemos no capítulo 3. Os irmãos podem, pela misericórdia do Senhor, encontrar a mensagem disponível, gravada desse capítulo 3. É daquela forma, edificando cada um naquelas partes do muro, aquela beleza que nós vimos de edificação, os sacerdotes edificando, as filhas dos magistrados, os nobres, os serviçais, os tecoitas, cada um no seu posto de edificação. Isso levou os inimigos a arderem em ira, a desprezar. Como está no verso 3, Tobias, esse Tobias é um grande problema, nós vamos ver que ele é um grande problema, ele vai perseverar até o final do livro. Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. É assim que eles tratam a obra do Senhor. Irmãos, só existe uma entidade ou um grupo que demonstra tamanho desprezo, raiva, ira e deboche contra as coisas do Senhor. Esse é o pecado por meio do mundo e da carne. São eles quem debocham, quem cospem na igreja, quem tiram sarro de Deus, porque eles não têm nada a ver com Deus. Eles se opõem a Deus. Nós vemos Romanos capítulo 8, verso 7, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Tudo que tem a ver com a carne tem a ver com inimizade, não é inimizade com você ou comigo, é contra Deus. Tudo que se chama Deus, o diabo tem desdém por isso. Nós temos algo aí que João relata como o aparecimento do anticristo, literalmente o oposto de Cristo. Essas hostes malignas, esse mundo de perversão. Tiago 4, verso 4, nós temos aquele relato que a amizade do mundo, ela é inimizade contra Deus. Nós podemos ler esses versos depois, mas talvez me permita apenas citá-los agora para nós vermos o quadro geral. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Isso tem tudo a ver com esse ambiente. Porque o mundo não tem nada a ver com Deus. Eu sei que isso parece óbvio às vezes, mas às vezes não é tão óbvio. O mundo desdém, o mundo trabalha para ir contra a obra de Deus. O mundo ele tira sarro, ele arde em ira, que muros sejam edificados na casa do Senhor. Então, quando nós vemos esses inimigos aqui, nós vamos ver que eles estão tirando sarro da obra de Deus. Nada mais é, irmãos e irmãs, do que a minha e a sua carne, do que o mundo e o pecado que tem transtornado esse sistema. Esse é o meio que se levanta contra, e é o primeiro inimigo que se levanta contra a obra do Senhor, representado por duas figuras, Tobias e Sambalate. Nós já lembramos disso, que são os Moabitas e os Amonitas, que são relatados lá em Crônicas, que são na verdade eles que Salomão vai edificar altar para suas abominações.
Eles são filhos do incesto das filhas de Ló. E aquele incesto das filhas de Ló, isso é nojento, irmãos e irmãs, porque a natureza desses inimigos é de nojo, realmente de desprezo, é de algo vil, porque tudo que toca o mundo e o diabo é nojento, é trevoso, é deformado. Amon e Moabe são filhos do incesto das filhas de Ló, que por sua vez só aconteceu porque Ló armou as suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra, antro da maldade do mundo antigo. Irmão, se você traçar as linhas aqui, você vê que tudo leva a nós chegarmos à conclusão mais óbvia, que esses inimigos aqui, no primeiro ataque, na primeira oposição, são a carne, o pecado e o mundo, porque a sua e a minha carne são extremamente vis e nojentas, porque a carne está condenada. Nesse mesmo verso de Romanos capítulo 8, verso 7, está escrito que a carne não está sujeita a Deus, e nem mesmo pode estar, porque ela não cogita das coisas de Deus. Então nós temos esse grupo, assim como nós vemos um grupo aqui, nós vemos esses inimigos se ajuntando, se colocando como nações unidas contra Israel. Nós temos mundo, carne, junto debaixo do governo do pecado, se juntando contra a obra do Senhor. É isso que se trata os versos 1 ao verso 3. Essa pergunta que eles fazem, sacrificarão? Irmãos, essa pergunta ela não é uma pergunta feita pela religiosidade, porque a religiosidade ela não se opõe a sacrifício. Ela quer fazer um sacrifício da forma que ela acha melhor, mas ela não se opõe a sacrificar. O diabo, o pecado, o mundo se opõe a sacrifício. A carne se opõe ao sacrifício. Esses inimigos, eles olham para a obra de Deus e perguntam, eles sacrificarão? Acaso nós vamos permitir isso, que eles sacrifiquem? Irmãos, será que não é essa experiência exata que temos com a nossa carne, com o mundo? Uma grande oposição a levantarmos um incenso agradável ao nosso Senhor. Isso é a carne, o mundo e o pecado. Quando nós vemos em 1 Samuel, podemos abrir esse texto, abra 1 Samuel, capítulo 17, verso 42. Marque, deixe seu dedo em Neemias, porque nós vamos voltar aí. Anteceda um pouco nos livros. 1 Samuel, capítulo 17. Uma história muito conhecida. Verso 42. E essa história é a história da luta, da peleja de Davi contra Golias. Golias é um filisteu, um gigante, uma aberração, fruto do pecado. Então nós temos verso 42. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era um moço ruivo e de boa aparência. Irmãos, essa é uma marca tão bem definida. Onde houver a unção do Senhor, haverá um desprezo. Mas não é um desprezo sutil, é um desprezo marcado pela carne, pelo mundo e pelo pecado. Golias olhou para Davi, que era ungido com azeite, com óleo pelo profeta de Deus, e o desprezou. O mundo e a carne não têm respeito pelas coisas de Deus, não tem medo da punição divina, não tem medo do poder que é onipotente de Deus, ele não tem medo dessas coisas. São brutos e irracionais. O diabo age como um bruto irracional. Isso causa uma grande dor e perda para nós. Você sabe, fiz esse comentário uns dias atrás com alguns irmãos, que a pior coisa que pode acontecer é encurralar um animal selvático. Porque quando ele está encurralado, ele age de forma feroz, como uma besta de fato. Sacrificarão? Então, isso para o mundo é uma afronta. Que a igreja do Senhor levante muros. Que o governo do Senhor seja restaurado na sua casa. Irmãos, uma cidade assolada não faz muita diferença. Aliás, não fazia diferença alguma. Mas a partir do momento que Neemias com esses fiéis começam a reedificar os muros, então nós vemos essa oposição. Então essa oposição está presente nos nossos dias. Então está aí no verso 1, ouvindo que edificávamos o muro, por isso eles arderam em ira.
Eles perguntam no verso 2, darão cabo num só dia? Essa é a pergunta. Nós vamos deixar que eles cumpram essa obra rapidamente? Pedro fala que nós devemos caminhar apressando a vinda do nosso Senhor. E a carne e o mundo olham em um só dia? Não. Não, nós não vamos fazer isso. Eles não vão apressar o retorno do Senhor. Nós não vamos deixar que eles terminem essa obra rapidamente. E, irmãos, são longos séculos que esse mundo, que essa carne e que o pecado têm ido contra a obra do Senhor e atrasado a obra do Senhor. Parece irônico, irmãos e irmãs, é aqui eu quero deixar algo então já para nossas vidas. Parece irônico. Quanto mais o caráter de Cristo é formado em nós. Não é quanto mais nós lemos a Bíblia ou estudamos palavras. Quanto mais o caráter de Cristo é formado em nós, mais o pecado que habita na nossa carne, ele se revolta contra nós. Não o contrário. Não é quanto mais o caráter de Cristo é formado em nós, menos o pecado se revolta. Mais ele se revolta. E mais, e mais, e mais. E se você olhar a vida do apóstolo Paulo, você vai ver que esse homem, à medida que ele estava já com seus pés praticamente nos céus, com o Senhor, até imperadores se levantaram contra um só homem. Centuriões manietaram um homem só. Porque existe uma oposição diabólica contra o pecado de Cristo, contra o caráter de Cristo. Uma oposição doentia, irada, nas palavras de Tiago, animalesca, diabólica, contra o caráter de Cristo. Então, irmãos, quanto mais o caráter de Cristo é formado em nós, mais a nossa carne, o mundo e o pecado se opõem contra nós, das formas mais doentias e iracundas possíveis. Não o contrário. Esses inimigos não estão indo contra os judeus que estão lá em Babilônia, porque eles servem o governo de Babilônia. Eles estão indo contra os judeus que estão em Jerusalém, edificando os muros. Isso tem tudo a ver com a nossa luta contra a carne. No verso 2 eles perguntam assim, renascerão, se você ler aí, uma das perguntas, renascerão acaso dos montes de pó e as pedras que foram queimadas? Essa pergunta ela é essencial, irmãos e irmãs. Porque quem foi condenado na cruz é a carne, é o pecado e é o diabo. Eu e você, como filhos de Deus, fomos salvos. Irmãos, dentro de nós, no nosso homem interior, habita o Espírito Santo. Paulo diz no capítulo 7 de Romanos, no meu interior, eu tenho vontade de fazer o bem. Sabe o que isso significa? Que todos nós que fomos salvos por Cristo, fomos salvos. Mas a carne foi condenada, o lugar da carne é a cruz. E depois da cruz, o inferno, o lago de enxofre, onde tudo, a carne, o pecado, o mundo, tudo isso vai ser jogado lá. Como está bem relatado em Daniel e também em Apocalipse. Então, esse povo de inimigos, eles olham para os filhos de Deus e falam assim, não é justo que eles são salvos e nós somos condenados. Por acaso é assim que vai ser? Esse povo, eles eram pó e cinza. O pecado olha para Deus, questiona Deus, como pode Deus, você ter salvo esse monte de homens e mulheres? O diabo olha para Deus e pleiteia contra Deus o fato de que nós éramos filhos da ira. Nós pertencíamos ao diabo. E de alguma forma Cristo veio e nos resgatou com mão forte. Nos tirou do império de trevas. Nos salvou e ainda condenou o pecado naquela cruz. Escreveu uma sentença de dor e sofrimento eterno para o vil inimigo de Deus, o diabo. Então essa carne, esse mundo, ele olha contra a igreja e fala, renascerão das cinzas? Edificarão? Não, nós não vamos deixar. Nós não vamos deixar, nós, a carne, o mundo, o pecado, nós não vamos deixar que eles sejam salvos. Nós vamos atormentar, lutar, batalhar contra a igreja de Cristo. E vamos assolar eles, até que eles desfaleçam e não façam a obra. Irmãos, nós precisamos ter ciência
do mundo em que nós vivemos. Nosso lugar de descanso é quando o Senhor retornar. Nós estamos vivendo um momento de batalha, de guerra, de sofrimento. Sim, Paulo diz que quanto mais ele sofria, mais ele se regozijava em Cristo. Mas uma coisa não muda a outra. Renascerão das cinzas. Acabaram de voltar de um cativeiro. Nós vamos deixar essa cidade reedificada. E em paralelo, Romanos capítulo 8, nós ouvimos um brado assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, isso é um tormento para o diabo que habita nesse mundo. Ouvir uma frase dessa com relação a nós, filhos de Deus. Ele é uma besta, como está relatado em Apocalipse. Ele é um animal desfigurado. Toda a raiva e todo o ódio que existe está no diabo e no pecado. Não espere que ele esteja simplesmente assistindo. Nós fazemos um culto em memória ao nosso Senhor, sem estar, no mínimo, irmãos e irmãs, organizando hostes e mais hostes e mais hostes contra a igreja do Senhor. Porque isso aqui, que nós fazemos em memória do nosso Senhor, é uma grande afronta nesse mundo de trevas. Irmãos, a edificação dos muros ela é tão linda, mas na minha opinião, não tem um cenário mais vil de guerra e luta aqui no Antigo Testamento do que esse cenário de edificação. Porque eles não cansam de assolar a obra. E é com isso que nós estamos lidando, irmãos. Isso aqui não é a história de Neemias, essa é a realidade da igreja, minha e sua, hoje. A menos que nós não queremos isso, então volte para a Babilônia e viva a sua vida cristã do jeito que você acha melhor. Mas para aqueles que querem se dobrar na vontade de Deus, eles vão encontrar essa oposição. Dentro de si mesmo, da sua carne e do mundo. Vamos avançar. Se você, pelo menos, considerar isso, aqui é dito Samaria. Se você abrir João, não precisa agora, João capítulo 4, verso 22. A mulher samaritana conversa com Jesus e ela pergunta qual é o lugar de adoração, aqui onde nossos pais adoravam ou em Jerusalém. Jesus vai falar que a realidade espiritual da adoração é outra, mas ele fala algo importante no verso 22. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Irmãos, no que concerne a Samaria, você tem que olhar a história, 1ª e 2ª Reis, Samaria não é religiosidade, porque no Novo Testamento quem marca o religioso é o fariseu e o saduceu. Samaria realmente é um mundo que acha que tem algo a ver com Deus, não tem nada a ver com Deus. Samaria é uma das piores coisas que aconteceu na história de Israel. Porque lá eles sacrificavam tudo para tudo quanto é ídolo. Sacrificavam criança enquanto sacrificavam para Deus, aquilo é uma abominação. E o lugar que Deus escolheu para a sua casa estar, como foi lembrado hoje na mesa, é em Jerusalém, no templo de Salomão, não em Samaria. Então os samaritanos adoravam num lugar errado. Se eles realmente queriam adorar a Deus, eles tinham que adorar no templo. Samaria tem a ver com um mundo que acha que tem a ver com Deus, e não tem nada a ver com Deus. Com um mundo que fala, Deus abençoe, só para ir para o inferno. Porque eles não têm nada a ver com Deus. E ele se junta, às vezes sem perceber, com esses inimigos, para ir contra o povo de Deus. Sim, graças a Deus, Jesus andou por Samaria e muitos foram convertidos. Porque ele veio para salvar o pecador, mas não veio para salvar o pecado. Isso é uma blasfêmia. Samaria era um povo condenado. Então, irmãos, irmãs, Samaria é um mundo que acha que tem alguma coisa a ver com Deus, que fala Jesus aqui, e nem sequer creu no Senhor. Eles são inimigos do povo de Deus, porque em qualquer sinal de luta da carne e do mundo, eles se juntam contra o povo de Deus, e não a favor. Então não confie nesse Deus aqui e Deus ali para tudo quanto é lado, porque eles são mercenários. A hora que o pecado se volta contra nós, eles se voltam contra nós também. Vamos prosseguir por causa do nosso tempo. Verso 4 e 5, nós temos aí um clamor de Neemias.
Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio, em relação aos inimigos, sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado. Pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Irmãos, nós não podemos salvar a carne, o pecado e o mundo. O Senhor diz em 1 João capítulo 5, verso 19, porque quando João fala, ele está lembrando das palavras do Senhor, que o mundo jaz no maligno. O mundo já está julgado. O que se requer de nós, filhos de Deus, é a convicção do julgamento e a maldição do pecado. Isso é requerido de nós, do mundo e da carne. A nossa oração ao Senhor é: destrua e julgue o mundo e a carne, não salve ele. Salve as pessoas que estão debaixo do poder do pecado, mas destrua o seu inimigo, Senhor. Destrua a carne dentro de mim que se opõe ao Senhor. Destrua o mundo que se opõe ao Senhor. Muitas vezes nós nos encontramos querendo salvar o mundo, porque nós gostamos das coisas do mundo. Querendo salvar uma ciência doentia que é contra o Senhor, querendo salvar um sistema econômico que é contra o Senhor, querendo salvar o dinheiro desse mundo que é contra o Senhor porque é uma potestade, querendo salvar os filmes, as séries, os vídeos, as coisas que a gente gosta, todas as coisas se opõem ao Senhor. Neemias olha para esse mundo que se opõe a ele e diz: Senhor, não cesse o seu opróbrio, julgue, destrua esse mundo. Salve as pessoas que estão lá e destrua o mundo. Muitas vezes nós não temos coragem de fazer essa oração. Nós queremos salvar as coisas que nós gostamos. E o Senhor está falando, essas coisas que nós gostamos, elas muitas vezes estão sorrateiramente nos destruindo. Isso é assim comigo e com você. Não há espaço, irmãos, para você pensar: bom, isso não acontece comigo. Se não acontecesse, a igreja estava edificada, em plena realidade. Então nós tentamos muitas vezes ser gentis com o mundo que não é gentil com os filhos de Deus, que nos enreda. Então, as palavras de Neemias, ouve, ó nosso Deus, Deus da igreja, não é o Deus do mundo, não é o Deus do pecado, não é o Deus da carne, é o Deus da sua santa igreja. Ouve do seu povo. Ouve, nosso Deus. Pois estamos sendo desprezados, irmãos, se nós não vemos o desprezo que nós sofremos pelo mundo, nós achamos beleza nele. Se nós não percebemos a luta que nós vivemos contra o mundo, nós achamos graça no mundo. É percebendo o quanto este mundo nos despreza que nós conseguimos fazer essa oração. Mas do contrário, nós não conseguimos. Então é assim que se edificam os muros, tendo ciência do que nós estamos lidando nesse mundo. O verso 6 diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Graças a Deus. Não é? Irmãos, eu tenho plena convicção que essa é a realidade da igreja. Creio que seria, de modo geral, falando da igreja como um todo, dos fiéis, e só o Senhor sabe quem são, que de modo geral, os muros não estão mais totalmente assolados. Eles já estão edificados, pelo menos até a metade. Porque a nossa salvação ela está mais perto do que nunca. Mas a partir daqui, ai, como piora. E piora muito o cenário agora. Por que o muro fechou até a metade? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Graças a Deus, pelos avivamentos que nós presenciamos no passado. Pelos servos do Senhor que foram até as últimas consequências. Em semelhança ao nosso Senhor. Para que nós tenhamos toda a riqueza que Ele nos tem dado. Mas, irmãos, nunca houve uma geração tão fraca, empobrecida, na obra do Senhor como essa. O povo tinha ânimo para trabalhar. Não posso fazer essa afirmação com plena certeza, porque ela distingue tempos. Mas posso dar um parecer com relação à história da igreja. É que nós precisamos muito de ânimo para trabalhar. Não à semelhança dos que vieram antes de nós, mais do que eles. Porque vedes que o dia se aproxima.
Eles fecharam até a metade. Mas olha o verso 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os auditas, irmãos, juntou tudo que tem de ruim. Ouvindo isso, percebendo a metade dos muros fechados, juntou tudo. Que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas. Ficaram sobremodo irados. Irmãos, que o Espírito Santo ajude a cada um de nós. Isso não é um relato do que aconteceu, esse é o relato do que está acontecendo. Agora, já. Ficaram sobremodo irados. À medida que esse muro cresce, irmãos e irmãs, as coisas pioram. Porque antes da luz, as trevas ficam densas. Parece que nós temos esquecido muitas vezes dessa verdade. É difícil falar disso, irmãos e irmãs, porque nem eu, nem você, ninguém gosta de sofrer. Nenhum servo que reparte a palavra fala isso com alegria. Todos nós estamos enfrentando essa realidade. Isso é triste para todos nós. Mas quanto mais as brechas dos muros da cidade de Deus fecham, mais esse mundo e o diabo são contra a igreja. Isso não melhora, isso piora e piora, irmãos e irmãs. Eles disseram, verso 8, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. É exatamente o que acontece. Irmãos, não tenha dúvida, comunismo, capitalismo, esse monte de religião, todas vão fazer isso para ir contra a igreja do Senhor. Pare de perder tempo com essas coisas. Porque todas elas vão se juntar de comum acordo e já estão se juntando contra. Religião, cultura, países, tudo se opõe a nós, irmãos e irmãs. Não tem um passo que nós damos nesse mundo sem encontrar oposição. Amigos que não são amigos, coisa nenhuma. Parentes. E a lista é tão extensa. E nós ficamos segregando, isso é bom, isso é ruim. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Essas coisas têm se juntado contra nós, elas fingem que estão em guerra entre si. Nós estamos preocupados se é Rússia e China, se é Rússia e Estados Unidos, se é governo de esquerda, de direita, todos eles nasceram debaixo do pecado e todos se opõem ao Senhor. Eu sei que existem coisas piores no meio disso tudo. No meio da sujeira tem muito mais sujeira. Não estou falando disso, irmãos e irmãs, eu estou falando da edificação dos muros da casa de Deus. Isso é o requisito do retorno do Senhor. Nada do que está aí fora vai ajudar o Senhor a retornar. Nada do que está aí fora apressa a vinda do Senhor. Irmãos, isso é difícil porque eu e você, não é você, é eu e você, temos relações com o mundo, e muitas vezes essas relações passam do limite. Isso atrasa a casa. Isso são brechas que o mundo quer explorar para que você morra. Tanto faz a sua vida e a minha vida. O pecado tem inimizade contra Deus. É contra Deus que o mundo luta. É contra Deus que o mundo quer ir contra. E ele nos usa contra o Senhor. Irmão, sabe por que o pecado faz isso? Porque todo o amor de Deus foi derramado naquela cruz por nós. Porque a igreja é a menina dos olhos de Cristo. Porque a igreja é sua amada. Porque a igreja é sua noiva. Porque a forma que o pecado tem para lutar e entristecer o Senhor é assolando diariamente a igreja. É assolando diariamente a esposa. Maridos, pensem, como você se sentiria se alguém viesse e esbofeteasse a face da sua amada esposa? E nós achamos graça no mundo. O mundo não se interessa por nós. Nós já somos eleitos de Deus, salvos pela sua obra. Irmãos, todos nós, ao morrermos, nós vamos estar com o Senhor. Mas não é isso que se trata. Não é o depois, é o agora. E nesse agora, o pecado tem feito de tudo que ele pode para ir contra o Senhor. Nós sabemos que o diabo é inimigo de Deus, mas parece que nós não consideramos a sério o que isso significa. Ele é o inimigo de Deus.
ele tem ódio pelo Senhor, e ele faz o que ele faz. Então eles se juntaram para atacar. E é devido a esse primeiro ataque que se forma aqui um cenário complicado e confuso. E creio que, de modo geral, a reunião até aqui foi extremamente pessimista, mostrando a realidade que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, é nessa realidade agora, nesse primeiro ataque que eles vão fazer, que vai dar início a uma experiência para este povo aqui. E ela é uma experiência de como lidar com o ataque, em primeiro lugar, e se proteger. E, em segundo momento, ela é uma experiência de como se edifica os muros. Então, agora, irmãos, nós vamos ver algo sublime. Nós vamos ver que tudo isso que nós citamos hoje aqui, que se opõe, tudo isso que tem lutado contra o Senhor, contra a igreja, irmãos, que o Senhor nos ajude. Nós vamos ver que debaixo desse cenário, o Senhor vai nos dar força, o Senhor vai nos ensinar, e o Senhor vai transformar toda essa miséria, essa perdição, em vitória. E é debaixo desse ataque que o Senhor vai nos dar uma experiência que vai nos manter firme até o último dia. Eles não passaram por isso ainda aqui. Eles ainda não tinham enfrentado o ataque direto, só o zombamento, só a zombaria, ainda, aqui, agora. Quando o muro começa a se fechar, começam os ataques. Quando os ataques começam, vem o desespero, e no meio do desespero, o Senhor ensina algo para esse povo. E esse povo vai aprender. E esse povo vai passar por esse momento difícil. E esse povo vai fechar as brechas, esse povo vai levantar os muros. E eles vão depois celebrar a Páscoa. Então, irmãos, não se esqueça, o mundo jaz no maligno, mas o Senhor falou, o mundo já foi julgado. Eu venci o mundo. E não tem uma época mais importante do que essa para nós fazermos memória disso. Eu venci o mundo. E nós vamos ter que aprender, irmãos e irmãs, nessa experiência de ataque, como vencer o mundo. Porque o Senhor nos chamou para isso. Foi Ele mesmo quem orou em João 17. Eu não te peço, ó Pai, que tire-os do mundo, mas que guarde-os do mal. Então, irmãos, é verdade, o cenário negativo é verdade. O ataque é verdadeiro. Mas se nós quisermos, nós podemos vencer esse ataque. Vamos continuar a leitura no pouco tempo que nos resta, apenas mais 5 minutos. Então nós vemos aí no verso 8, ajuntaram-se para atacar. Deixe-me fazer um último comentário. Muitos citam o texto de Tiago, que fala assim, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Irmãos, é verdade, é em paz que se semeia o fruto da justiça. Mas o fruto da justiça em paz se refere à edificação interior da casa. Não use esse texto para ir contra aqui. A edificação dos muros não é feita em paz, é feita em guerra. A tomada de Canaã em Josué não é feita em paz, é feita em guerra. A peregrinação de Israel no deserto não é feita em paz, é feita em guerra. E Paulo diz das figuras que ele usa, do atleta, do agricultor e do soldado. Então não se engane com este verso, ele está falando de outra coisa. Na terra, aqui e já, a edificação da obra de Deus é um ambiente de guerra. E Efésios fala das armas que nós devemos vestir nesse ambiente de guerra. Então sim, irmãos, é em paz que se semeia. Paz aonde? Paz dentro da igreja, não fora, porque fora não há paz. Porque se fala de paz e paz e paz, e só há guerra. Dentro da igreja, entre nós, paz. Se não houver paz, não há edificação. Mas na edificação há muita luta, como nós vamos ver aqui. Agora, abra Tiago, antes de nós prosseguirmos, capítulo 4, verso 1. Talvez ficaremos por aqui. Porque, irmãos, se há guerra, e há guerra. Se há luta, e há luta. Se nós vimos ali que os inimigos se ajuntaram para atacar,
Agora nós precisamos considerar com calma. Na nossa vida espiritual, como igreja, de onde vem essa guerra? E Tiago fala de onde vem essa guerra. Vamos ler o verso 1 do capítulo 4 de Tiago. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Sabe por que muitos não gostam de Tiago? Porque não precisa muito esforço para entender o que ele está falando. De onde procedem as guerras? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Então, irmãos, a nossa guerra tem nome. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Mas essa é a realidade da carne, não a do homem interior, não a do Espírito de Cristo dentro de nós, é a realidade da nossa carne. E é graças à carne, ao mundo e ao pecado que nós temos guerra. É porque nós queremos coisas do mundo que nós sofremos com essa guerra. Irmãos, nós temos uma grande luta contra nós mesmos. Mas não é nós mesmos simplesmente, é contra a nossa carne. Ela se opõe à obra de Cristo. Ela usa desses gostos que nós temos para ir contra o Senhor. Então é verdadeiramente uma luta. Então guerras começam, irmãos e irmãs, contra as nossas próprias vontades. Então não leve a sério fraseados que fazem alusão a algum tipo de vida cristã que a gente pode viver nos prazeres e edificar a casa de Deus. Isso não existe. Toda vez que nós quisermos edificar a casa de Deus, por causa da sua própria vontade, nós vamos nos encontrar em guerra contra os nossos próprios prazeres. E quem não acredita nisso, meus pêsames, vai encontrar um cenário de morte. E está cheio de falsos pastores e mestres por aí, ensinando que a vida cristã é isso, é deixar a carne levar. Mas sabe, irmãos e irmãs, mais do que criticar a falsa doutrina, graças a Deus, nós temos muitos irmãos e irmãs no nosso meio, no meio da igreja, que são testemunho, muito semelhante ao de Asaf em Salmo 73. Irmãos e irmãs que você for ter comunhão com eles, vão falar assim: eu quase caí, meus pés quase resvalaram, então eu atinei para o santuário. Então, irmãos, não fiquem ouvindo pastores por aí que falam que não tem como vencer a carne, porque eles já estão se lambuzando em pecado. Ouça os irmãos e as irmãs que têm testemunho para dar assim: graças a Deus, dia após dia, eu tenho vencido o pecado. Vá ter comunhão com esses irmãos. Vá se inspirar e se encorajar com eles. Vá buscar neles aconchego e força junto com o Espírito Santo. Não fique ouvindo falsas palavras, blasfêmias e heresias, porque o Senhor não tem nada a ver com pecado e nem nós. Então, irmãos, sempre que formos edificar a casa do Senhor, nós vamos nos encontrar numa luta contra o pecado. E na cruz de Cristo nós vamos encontrar vitória contra esse pecado. E que vá para o inferno toda a doutrina que fala que isso não é verdade. Porque isso é a mais pura verdade. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Então nós podemos também vencer. E ponto final, porque essa é a doutrina de Cristo. Eu sei que nós não provamos dela todo dia, porque eu e você muitas vezes caímos nas concupiscências da carne. Mas isso é problema nosso, não da doutrina de Cristo. Nós temos tantos testemunhos para falar assim: se arrependa e volte ao caminho do Senhor. Busque o Senhor, encontre nele a vitória para edificar os muros. Então não é verdade, irmãos, que não é possível vencer a carne. É sim possível. E Cristo pagou um altíssimo preço naquela cruz para que isso seja possível. Nós não temos o direito de falar que não é, porque isso seria ir contra a obra de Cristo. Uma obra completa. Então, de onde vêm as guerras? Vêm das lutas contra a nossa própria vontade. Irmãos, isso não é para alguns, todos nós passamos por isso. Existe uma luta, sim. E ela é uma luta muito difícil e muito dolorida, mas é necessária. Volte para Neemias e nós vamos concluir. O verso 9, irmãos e irmãs, ele é a expressão de uma experiência sublime que todos nós devemos fazer parte dela. E tem tudo a ver com o que eu falei agora. Que é, leiamos assim: porém nós, depois ele falar que eles vão suscitar guerra contra eles, porém nós, está falando Neemias e o povo, oramos ao nosso Deus,
E como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. E esse é um equilíbrio, meus irmãos e irmãs, que tem sido muito difícil de adquirir na experiência da igreja, por causa de doutrinas erradas. Oramos é a expressão de quem está totalmente dependente de Deus e de sua soberania. Pusemos é a expressão de quem foi obediente à soberania de Deus. Oramos é a marca de alguém que diz: Senhor, nos ajude, porque nós não temos força em nós mesmos para vencer essas hostes e a nossa carne. Pusemos é um ato de contemplação à oração que foi feita. O irmão A.H. Ironside fez um excelente comentário sobre Esdras, Neemias e Esther, e ele diz que fazer oração aqui somente seria presunção. Anote isso, irmãos e irmãs. Diante desse cenário de ataque dos inimigos, fazer oração somente seria presunção. Isso seria equivalente, irmãos e irmãs, a olhar para o pecado e falar: Senhor, me guarda do pecado, e se pular de cabeça nele. Seria subir no alto de um abismo e pular e falar: Senhor, me guarde. E você sabe que nem Jesus não fez isso, porque não tentarás o teu Deus. Irmãos, muitas vezes nós vemos uma vida lambuzada em pecados, em prazeres pessoais. Nós vamos e fazemos uma oração de 5 minutos: Senhor, livre-me do pecado, e voltamos aos nossos prazeres. Isso é presunção. Neemias e o povo oram ao Senhor, porque eles estão sofrendo com esse pecado, sofrendo com o mundo, sofrendo com tudo que está se opondo a eles. Eles se ajoelham diante do Senhor e falam: Senhor, se não for a tua força, nós não vamos vencer. Só o Senhor pode vencer, mas eu vou pôr guardas no muro. Sabe por que ele põe guardas, irmãos e irmãs? Porque ele confia na oração que ele fez. Por isso ele põe guardas. Então nós estamos cheios de doutrinas por aí, que de alguma forma querem cisar essas duas coisas, que querem ficar insistindo para os irmãos e para as irmãs que ou você faz tudo com a sua mão, ou você confia plenamente na soberania de Deus. Não, irmãos, é a soberania de Deus que nos permite pôr guardas nas nossas vidas. É a soberania de Deus que faz o povo vencer. É a soberania de Deus que fala assim para Josué: tudo ou todo lugar que a planta dos vossos pés pisar, eu já vos dei. Então vai e peleja, porque eu já entreguei os vossos inimigos nas vossas mãos. Irmãos, essa é a doutrina de Deus. Não é de um ou de outro, de Deus. E ela está desde o início da palavra até o fim dela. Então admoesto que cada um busque a palavra quanto a esse assunto. Não vídeo no YouTube e não livros, a palavra. E busque na palavra como que o povo de Deus lida com as lutas e os inimigos. E na palavra de Deus você vai descobrir como ele luta. Ele luta na força de Deus, não na nossa própria força, mas ele luta. Ele vence esses inimigos na força de Deus, mas ele põe guardas. Irmãos, essas guardas elas são muito simples de entender. Essas guardas são vigilância contra aquilo que nós somos fracos. E cada um aqui sabe o que é fraco. Irmãos, no que concerne a igreja, assim precisamos concluir. A minha e a sua fraqueza constituem a fraqueza de uma assembleia. Não existe vigilância coletiva que não exista por meio de uma vigilância pessoal. Não existe vigilância das brechas do muro de uma assembleia se não há vigilância nas vidas pessoais. E aí é uma meditação para cada um de nós. Para ir diante do Senhor: Senhor, essas são as minhas brechas, as minhas fraquezas. Vamos ler apenas um verso para finalizar, que está aí mesmo, porque creio que ele vai nos ajudar a perceber o que se trata essas brechas. No verso 13, é dito que Neemias pôs o povo por família nos lugares baixos e abertos, como você está vendo. Irmãos, os lugares baixos e abertos são os pontos de fraqueza. Veja que o muro já está edificado até a metade, mas ainda há pontos de fraqueza. Irmãos, a obra de Cristo ela é gloriosa nas nossas vidas. Só o Senhor sabe tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Só o Senhor sabe o quanto Ele tem nos lavado com o seu sangue,
com a sua palavra. Amém, graças a Deus por isso. Mas nas nossas vidas tem brechas e fraquezas, pontos baixos. O que Neemias vai fazer? Pôr guarda naqueles lugares. Uma coisa não anula a outra. É tão difícil falar desse assunto hoje em dia, irmãos. Nós somos tão danificados por doutrinas que não são bíblicas. O Senhor vai fazer esses homens e mulheres aqui vencer esses inimigos. Irmãos, o Senhor vai nos dar a vitória contra o pecado, até contra aquelas coisas que parece que nós não damos conta. Mas é por meio da oração e da vigilância. E eu quero terminar com um texto, o mais importante de todos nesse assunto. Mateus 26, verso 41. É o mais importante para concluirmos. Nós vamos continuar na próxima reunião exatamente de onde paramos. Do verso 10. Mas vamos no verso 9 ainda. Leu Mateus 26. Verso 41. E concluímos assim. Essas são as palavras de Jesus para os seus discípulos. Portanto, as palavras de Jesus para nós. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, esse verso ele traduz exatamente o que nós estamos lendo em Neemias. Pus guardas, vigia. Oramos, oração. O espírito está pronto, Deus vai vencer a batalha, mas a carne é fraca. E assim nós concluímos por hoje. Porque essa é, agora digo assim, irmãos, essa é uma experiência que ela só vem por meio da luta. Essa experiência está sendo inaugurada para o povo nessa circunstância difícil. Irmãos, a experiência da vitória de Cristo contra o pecado é nos dias que nós nos vemos nessa circunstância. E todos nós nos vemos nessa circunstância, em algum momento. Vigiai e orai. Oramos e pusemos guarda. Verso 9. Nós continuaremos na próxima reunião a partir do verso 10. Porque aqui, irmãos, nós estamos no contexto de uma experiência de como lidar com o ataque. E como aprender a se defender do ataque. Depois, nós vamos ver que eles vão adquirir uma experiência de como edificar sob o risco de ser atacado. Irmãos, na nossa vida espiritual, nós vamos ser atacados se estamos andando em piedade. Precisamos aprender como lidar com o ataque. Precisamos aprender como nos defender do ataque. E precisamos aprender a não viver em função desses ataques, mas a como edificar debaixo do risco do ataque. Entendeu? Nós não somos chamados para viver uma vida cíclica de luta com as nossas próprias vontades. Nós somos chamados a edificar a casa de Deus em luta com as nossas vontades. É diferente. Nós não somos chamados para ficar em um temor incessante, sempre lutando contra as nossas próprias vontades. Isso seria reduzir a obra de Deus a uma luta. A obra de Deus não é a luta, a obra de Deus é a edificação da sua casa. Mas na edificação da sua casa haverá luta. Eu estou sendo enfático, irmãos e irmãs, para que isso nos ajude, para isso que nos dê esperança, nos dê algum tipo de alegria. Muitas vezes nós nos sentimos em total desespero diante da carne e do mundo e desanimamos de uma forma tão grande diante da obra do Senhor. E creio que o maior proveito do capítulo 4 é aprendermos como vivermos essas constantes lutas, edificando a casa do Senhor. Isso vai nos trazer paz. Que o Senhor nos ajude. Na próxima reunião nós vamos continuar, então, vendo como que se lida com o ataque e a defesa, e como se lida com a edificação. E assim nós iremos continuar na próxima reunião. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Ó Espírito Santo, Tu que habita dentro de nós e é mestre da parte do Senhor, Tu que foi outorgado por Deus o Pai e está em governo da igreja, Tu és o poder de Deus, Tu és os muros de Deus no que concerne a nossas vidas, Tu és a proteção de nossas vidas, Tu és o único que pode ensinar essa palavra para nós. Nenhum de nós tem capacidade em nós mesmos para aprender, Senhor.
Ensina-nos a Tua palavra. Ó Senhor, ó Espírito Santo, responde às dúvidas. Tira-nos de uma ignorância, nos ensina a lidar com todas essas coisas. Nos ensina a lidar com esses ataques frontais do mundo e da carne e do pecado. Nos ensina pela misericórdia e graça e obra de Cristo a vencer nessas lutas, ó Senhor. Nos ensina a vigiar e orar. Nos ajude, ó Espírito Santo, para que a Tua palavra edifique os muros, para que a Tua palavra edifique as nossas vidas. Nos ajude, ó Espírito Santo. Tira de nós aqueles entendimentos errados. Nos mune da palavra, viva e eficaz, capaz de nos fazer vencer tudo isso. Ajuda-nos, nós te rogamos, ó Senhor. Ajuda-nos, nós te rogamos, ó Senhor. Vence essa carne maldita que se opõe contra o Senhor. Vence o mundo, ó Senhor. Edifica a Tua igreja e vem e busca a Tua noiva adornada. Guarda-nos para que, se o Senhor não retornar, tenhamos um tempo, do tempo que for da Tua vontade, para continuar meditando nesse livro. Despede cada um em paz em casa, enriquecido com o pleno entendimento e a revelação que vem do céu. Louvado seja o Senhor. Amém.